Fala pessoal, está começando agora a oitava e última parte do nosso projeto Day Trade do Zero. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre gerenciamento das operações, como a gente deve conduzir de forma correta o nosso trade, a fim de ser o mais lucrativo possível e também de proteger o nosso capital, obviamente. Até porque em todos os vídeos aí do projeto a gente falou muito sobre os padrões de candle, figuras de mercado e como operar de forma correta esses padrões. Porém, a gente não tinha falado ainda como gerenciar essas operações, e é o que a gente vai falar agora. Trouxemos aqui várias dicas e um exemplo de como a gente deve posicionar o nosso ponto de entrada, o nosso ponto de saída, o nosso stop dentro da nossa operação. Primeiro de tudo, ao cogitar realizar uma operação, nós devemos previamente definir o nosso ponto de entrada e o nosso ponto de saída daquele trade. Quando eu falo ponto de saída, eu estou me referindo ao stop, ao quanto você está disposto a perder, a arriscar perder naquela operação. Fazendo isso, definindo previamente o ponto de entrada e saída, a gente pode mensurar a nossa relação risco-retorno daquela operação. E é justamente essa relação risco-retorno quem vai dizer para a gente se o trade ele vale a pena ser feito, se vale a pena entrar naquela operação, se está caro o stop ou não, tá? Porque aí vai da pessoa, vai do trader, vai do modelo operacional dele, vai do capital que ele dispõe para poder operar e para poder definir se uma operação está cara demais ou não. Por exemplo, um stop, um stop de 300 pontos, ele é um stop considerado caro, tá? Considerado por mim e pelo meu modelo operacional caro. Já algumas pessoas não acham um stop de 300 pontos tão caro. O ideal é sempre ter um risco-retorno favorável, tá? É sempre buscar entrar em uma operação, realizar uma operação onde você busca lucrar o dobro, no mínimo o dobro daquilo que você está disposto a perder, que você está arriscando perder dentro daquela operação. E vocês vão ver a importância disso. Segunda dica é que, e a mais importante de todo esse cenário aqui, é que o seu stop, o seu ponto de saída ali no prejuízo, ele sempre deve se encontrar escondido atrás de uma região de interesse, região de pressão do gráfico. Pois são nessas regiões onde existem diversas intenções de ordens que podem dificultar a chegada do preço até essa região e, consequentemente, a chegada do preço até o seu stop. E olha só, essa imagem aqui ao lado ilustra muito bem isso. Isso aqui é um exemplo de uma venda que foi realizada nesse momento aqui no fechamento desse candle vermelho. Aqui vai um detalhe muito importante também, que o ponto de entrada normalmente se dá no fechamento do candle. É muito importante que você espere o candle se definir para ele configurar um bom gatilho, tá? Um bom candle, gatilho para você ter a confirmação desse movimento, desse padrão para poder operar com mais certeza. Nunca pegar um trade com o candle em movimento. Continuando aqui, a entrada foi realizada no fechamento desse candle e o stop está aqui escondido atrás do último topo. E por que atrás do último topo? Como a gente já viu aí nos vídeos anteriores, os topos e os fundos anteriores costumam interferir no preço no futuro, tá? São níveis de interesse. A gente já viu isso aí em outras aulas, porque tem muita ordem concentrada nessa região. Então o preço vai ter uma dificuldade de encontrar essa região. Até porque os topos anteriores, por exemplo, são eles quem constituem os níveis de resistência, onde o preço tende a bater e reagir. Então, por isso que o nosso stop estando escondido atrás dessa região aí, o preço vai ter uma dificuldade. A gente está dificultando a chegada do preço até a nossa posição de saída, tá? É bem diferente de quando a gente posiciona o nosso stop em um lugar aleatório, onde não tem ali um nível de trava do preço que pode segurar e dificultar o preço de chegar no seu stop, né? E você sair no prejuízo. Essas regiões de interesse que a gente está falando aqui, normalmente costumam ser os topos e os fundos anteriores, como a gente já falou, são eles quem constituem os principais níveis de resistência e de suporte. E outra dica importantíssima que a gente vai dar aqui é a proteção de capital, a famosa proteção do seu capital, que você faz quando o trade já está rolando a seu favor e você tira o seu stop do ponto inicial e põe ele
no seu ponto de entrada, eliminando aí todo risco da sua operação. A gente vai mostrar aqui rapidamente no gráfico como é possível fazer isso. Olha só, a gente está com esse gráfico aqui aberto, a gente vai soltar o replay desse movimento aqui e a gente vai entrar comprado. Olha só, eu estou comprado nesse momento, como vocês podem ver aqui, eu vou acelerar esse replay para o trade poder andar mais rápido aí. Então vejam que o mercado já está se desenrolando ao nosso favor. A gente está comprado, o mercado está tentando subir e conforme ele vai se desenrolando ao nosso favor, a gente tem a possibilidade de ir subindo o nosso ponto de stop. A partir do momento que o nosso ponto de stop ele passa do nosso ponto de entrada, a gente já elimina toda a possibilidade de prejuízo dentro daquela operação. Olha só, o mercado já vai aqui dando para a gente 150 pontos. E ele vai subir mais, tá? Vamos esperar chegar aqui mais ou menos em 250 a 300 pontos, que já é um nível uma quantidade de pontos aí bem considerável para o mini índice, tá? É uma quantidade de pontos bem interessante. Então, se a gente protege o nosso capital ali, a gente já elimina todo o risco daquela operação. Olha só, vamos considerar esse candle aqui como o fundo, né? Vamos supor que aqui a gente teve um fundo bem aqui embaixo, então eu vou posicionar o meu stop atrás do último fundo, ou seja, de forma técnica, tá? Vou jogar aqui o meu stop. Olha só, o preço já está dando aí 250 pontos, como eu falei. Então vejam, eu tenho um stop aqui embaixo e agora eu vou pegar esse meu stop. Eu vou pegar esse meu stop e vou tirar desse ponto aqui que ele estava escondido atrás do último fundo e vou jogar ele em cima do meu nível, em cima do meu preço de entrada. Olha só, caso o mercado volte agora, ele simplesmente vai me tirar no 0 a 0, ou seja, eu não tenho mais prejuízo dentro dessa operação aqui. É só ir agora gerenciando e colocando o lucro no bolso. Vou encerrar aqui porque a gente fez isso aqui só para caso de estudo mesmo. E a gente vai voltar lá para o nosso slide. Bora lá. Bom, outra dica importantíssima é priorizar entrar em operações com uma boa relação risco-retorno. Assim, mesmo com uma assertividade mediana, você conseguirá ficar positivo e a conta vai fechar. Por exemplo, vamos supor que de todos os dias úteis, dias que você opera dentro de um mês, você acerte 50% dos dias, vamos supor aqui 20 dias, e você acerte 10 dias e erre os 10 dias. Porém, você utiliza um modelo operacional que proporciona aí entradas com um bom risco-retorno, com risco-retorno favorável de no mínimo 2 para 1. Então, mesmo que você erre metade dos trades que você realiza, você ainda vai sair positivo, porque você vai, sempre que acertar, lucrar o dobro daquilo que você perde. Então você sempre vai fechar positivo. Por isso a importância de ter um ótimo risco-retorno. Ter um risco-retorno no mínimo favorável, no mínimo 2 para 1. Segunda dica, busque dominar modelos operacionais que proporcionem entradas com essa boa relação de risco-retorno e também que proporcionem um stop técnico curto e um alvo longo. É isso aí que vai proporcionar um bom risco-retorno. Ter um stop curto e técnico de preferência, como a gente já mostrou, posicionando sempre atrás dos últimos topos e dos últimos fundos, e ter um alvo longo, porque quando você perder, quando você for estopado, você vai ser estopado com um valor curto, e quando você tiver sucesso naquela operação, você vai ter um alvo longo e você vai lucrar aí 2, 3 vezes mais do que você estava disposto a perder, fechando a conta com um ótimo risco-retorno positivo. E a terceira dica é: tenha metas definidas. Isso te ajudará a ter controle e saber a hora de parar. Normalmente, traders iniciantes buscam a rentabilidade diária em torno dos 3%. Isso para quem tem um perfil iniciante, tá? E enquanto os traders mais avançados buscam mais de 5%. Porém, esses números aqui variam muito dependendo do perfil
do trader, né? Tem perfil mais agressivo e tem perfil mais conservador. Então vai depender de como cada um se identifica e como cada um opera no mercado financeiro. E a última dica é controlar sua exposição ao risco. Se expor ao risco é quando você fica realizando várias operações. Quanto mais você opera, mais você se expõe a ser estopado. Então procure operar menos e ser mais assertivo ao invés de ficar girando e operando com bastante frequência. Busque mais assertividade ao invés de muitas operações. Assim, aliado a um bom risco-retorno, você vai conseguir fechar sempre positivo. E a gente, para finalizar, vamos ver aqui as 5 regras vitais de um trader profissional. Isso aqui são regras ótimas que a gente costuma falar muito aí nas mentorias e a gente está trazendo aqui para vocês também. Que são as principais regras desenvolvidas aí por traders já muito antigos que, baseado em todos os estudos, viram que são essenciais para todo mundo que quer operar profissionalmente. A primeira delas é simplesmente operar para operar bem e não para fazer dinheiro. Ou seja, operar para operar bem, com maestria, dominar o modelo operacional ao invés de ficar focado só no capital. Tá? Dominar de fato, saber executar o trade na hora certa, sair na hora certa, posicionar os stops de forma correta, de forma técnica, de fato dominar tudo aquilo que você faz e não ficar focado só no dinheiro, porque se você domina o modelo operacional e consegue executar ele com perfeição, o capital, o financeiro vai ser consequência. Segunda regra, proteja ferozmente seu capital. Tá? Terceira regra, haja imediatamente, sem hesitação, quando o seu trade system der o sinal. O que é o trade system? É o seu plano de trade, é o seu modelo operacional. Quando ele for ativado, quando ele se configurar de acordo com o modelo operacional que você estudou, você deve entrar sem hesitar. Porque se você tem um trade, tem um plano de trade, você tem que executar o plano de trade independente de tudo. Só uma coisa, a quarta regra, só uma coisa é pior do que estar errado, é permanecer errado. É você realizar, por exemplo, uma entrada errada, você perceber que fez uma entrada no lugar errado, que o candle não fechou do jeito que você queria, que não se formou o melhor gatilho que você queria, não foi o padrão que você esperava, e mesmo assim você entrou. Então você pode sair daquele trade mesmo que seja com um prejuízo menor, mas você tem a possibilidade de sair, reconhecer que errou na entrada e ficar de fora da operação. Isso é muito difícil, principalmente para quem está começando, mas aqui a gente tem essa possibilidade. Então, pior do que estar errado é permanecer errado. É melhor você sair com um pequeno prejuízo do que permanecer errado e tomar um prejuízo aí gigantesco. E a quinta e última regra é, se o mercado você estiver confuso, siga a regra 2. E qual é a regra 2? Proteja ferozmente o seu capital, ou seja, não opere. Tá? O mercado confuso, por exemplo, é quando o mercado ele não está direcional, é quando o mercado ele não está montando boas estruturas, é quando o mercado não está de acordo com o seu modelo operacional. Tá? E você estando confuso é quando você não está identificando boas oportunidades, ou seja, quando você não está conseguindo ler e interpretar a movimentação do mercado. Então, nesses dois cenários, você simplesmente segue a regra 2, que é proteger ferozmente o seu capital. Ainda falando um pouquinho aqui sobre a terceira regra, que é agir imediatamente sem hesitação quando o seu trade system der o sinal, você tem que ter em mente que se você tem um trade system que ele tem uma assertividade de 60%, é baseado em todos os estudos feitos em cima desse trade system. Logo, você tem que operar sempre que ele se configurar, sempre que ele der o sinal para você poder ter essa assertividade dos 60%. Logo, 60% das operações que você realizar, você vai ter sucesso, porém 40% das vezes você vai ser estopado. Porém, lembrando que tendo um risco-retorno, uma relação risco-retorno favorável e ainda por cima tendo um trade system que favoreça ali mais de 50% de gain, tá? O que não é muito difícil encontrar um trade system assim, a gente consegue sempre fechar positivo. Então essas aqui são as principais regras vitais
de um trader profissional. Bom, pessoal, então é isso. A gente encerra por aqui o nosso projeto Day Trade do Zero. A gente falou bastante coisa aqui já, porém a gente vai retomar o projeto mais adiante com novos conteúdos aí mais intermediários e avançados. A gente não tem data certa para poder trazer aqui mais conteúdo, como a gente fez dessa vez aqui, mas enquanto isso a gente aceita sugestão de conteúdo, dicas de conteúdos que vocês querem ver aqui. No mais, é isso. Revejam tudo que foi importante aqui, tudo que fez sentido para vocês, ponham em prática, olhem, observem o gráfico, treinem o olho para poder operar de forma profissional, né? Então é isso. Obrigado quem acompanhou a gente durante todos esses episódios aí e chegou até aqui. Valeu e até o próximo vídeo.